Olá, sou Meire J. Costa e o nosso papo de hoje vai ser sobre as transformações, sobre as mudanças que estão para acontecer no nosso planeta, né, que já vem acontecendo. E se você realmente está preparado para essa mudança, e se não tiver, a gente tentar aqui conversar um pouquinho para mostrar para você o quanto é importante você estar preparado para toda essa transformação. Né? Bom, o nosso papo vai começar assim, vocês já me conhecem, sempre de uma forma simples, direta. Então, há pouco tempo atrás, a minha vida deu uma parada. Tudo, sabe quando tudo dá errado, quando tudo que você começa a fazer, a coisa desanda e não dá certo, e os tropeços e os pedregulhos no caminho, né? E aí eu digo, bom, caramba, eu não tô aguentando com isso. Com toda a conexão que eu tenho, olha, as minhas projeções pararam. Tô falando de mais ou menos um ano atrás, tá? Tudo ficou estagnado. Eu não conseguia sair, eu não conseguia me conectar. E é incrível porque toda vez que você entra numa vibe ruim, que você começa a afundar, é um lamaçal, é como se fosse uma areia movediça, porque você vai cada vez mais perdendo a conexão com os seus mentores, com os seus guias, com a galera positiva do lado de lá, e cada vez mais você vai se conectando com a galera negativa. Então, eu cheguei a um ponto que eu digo, bom, eu agora tentava de todas as formas e fazia prece, mas eu já tinha entrado numa vibe muito mal, assim, meio depressiva, né? Difícil de você, às vezes, conseguir sair sozinho. Então, fui procurar ajuda. E aí me indicaram naquelas coisas assim que as sincronicidades acontecem, né? Um amigo chegou e falou de um lugar que eu sempre tive curiosidade de ir, e não tinha coragem, porque eu não conhecia ninguém para chegar lá e procurar ajuda. Mas aí, de repente, um amigo chegou, se aproximou, falou desse lugar e me indicou, e beleza. Eu fui para fazer um tratamento, porque eu senti que era necessário fazer um tratamento mais forte, assim, tipo uma limpeza, um descarrego mesmo forte. Aí cheguei, conversei com a pessoa que ia fazer a limpeza, e essa pessoa, antes de começar, né, essa senhora falou assim para mim, minha filha, eu posso realmente fazer essa limpeza na sua vida, mas você está preparada para a limpeza? Eu disse, tô, né? O que eu mais quero é essa limpeza na minha vida. Ela disse, não, porque eu vou te avisar. Toda vez que a gente faz uma limpeza, assim, é como se a gente... Sabe quando a gente vai limpar uma panela que está suja, algo que tem algo assim muito no fundo, que você precisa primeiro espalhar aquela sujeira toda para jogar fora, né, da panela. Às vezes a gente raspa assim, o fundo da panela com água, faz aquela sujeirada dentro da panela para depois a gente jogar fora e limpar o fundo. Ela disse, é isso que acontece nessas limpezas, você está preparada? Eu disse, tô, né? A gente está querendo mudar nós, você acha que você está preparada? Manda ver, pode vir aí, faz a limpeza que tiver, sacode, levanta a poeira, tira a poeira do tapete, de tudo quanto é lugar, pode sacudir. A gente acha que está preparado, né? Ela disse, não, tudo bem, eu vou fazer, só que todas as pessoas que vêm fazer esse tipo de limpeza, eu pergunto, porque é preciso que... a minha bateria está acabando. É preciso que você realmente esteja pronto, né, para receber essa limpeza na sua vida. Você tem que estar pronto para aceitar, para passar primeiro pelo furacão. Disse, beleza, tranquilo. Tudo bem, a limpeza foi feita e dito e feito. Gente, nunca as coisas deram mais tão errado do que já estavam dando, sabe? E aí eu comecei a me desesperar, porque assim, foi feita a limpeza e a gente acaba esquecendo. 15 dias depois, sei lá, um tempinho depois, porque logo que você faz essa limpeza, você se sente até mais leve, sabe? Parece que tirou um peso das suas costas, você diz, agora vai tudo fluir. Só que não, né? Aí tudo começa a dar errado, tudo começa a embaralhar e as coisas pior do que tava. E aí eu comecei a me desesperar, eu digo, caramba, o que eu fui fazer? Olha só, eu não lembrava das palavras dela, porque o desespero era tanto que tudo começou a desandar, que eu nem lembrava do conselho, né, que havia sido dado. E aí eu peguei,
um belo dia ela me ligou, sei lá, um mês depois. Você tá bem, minha filha? Tá tudo bem com você? Só liguei para saber como é que você tá. Eu digo, caramba, senhora, nossa, ficou tudo pior, não sei o que. Ela disse, minha filha, eu não te avisei que isso ia acontecer. Eu não falei que era isso que ia acontecer, né? E aí eu disse, E no momento que eu lembrei das palavras dela, eu disse, que vergonha, né? Eu conversei com ela, né? Acalmou um pouquinho, ela disse, calma, calma seu coração que tudo vai ficar bem. É assim mesmo. Aí lembrou tudo aquilo de novo. E olha, gente, sei lá, 3 dias depois tudo mudou. Nem 3 dias, acho que talvez no dia seguinte, muito rápido, foi muito rápido. Tudo mudou, os caminhos abriram, tudo começou a acontecer, sabe? De um ano para cá as coisas estão dando certo, os projetos, as coisas estão andando do jeito que tinha que vir. E aí eu parei e fiquei pensando, e hoje veio essa lembrança, né, de tudo que eu passei lá atrás, porque uma pessoa falou comigo justamente sobre a própria oração de São Miguel Arcanjo, que eu tô aí para colocar para vocês. Todo mundo me perguntando, ainda não está, calma, ainda não foi gravada totalmente, ainda não foi, na verdade, editada, ela vai para o ar, calma. E aí eu fiquei pensando assim, digo, será? Porque vocês viram que quando eu fiz aqui, deu um rebuliço danado. Eu disse, será que eu devo passar essa oração mesmo para as pessoas? Aí lembrei das palavras da senhorinha que me ajudou lá atrás. Eu digo, não, vou passar. Mas é preciso antes ter um papo com eles, falando dessa mudança, que essa mudança, essa transformação, essa limpeza, antes provoca um caos na vida da gente. E é preciso que a gente esteja preparado para isso, né? Porque dependendo da quantidade de lodo que você tiver dentro de você, ao seu redor, não vai ser fácil, né? Você imagina, uma casquinha no fundo da panela é uma coisa. Quando você faz limpar uma panela que queimou um arroz ali no fundo, a bagunça é bem maior. Então, é importante a gente ter noção disso, que todo o processo de transmutação, de limpeza, primeiro causa esse caos mesmo, sabe? Todo lixo, tudo de ruim, de todas as energias negativas que estavam, afloram, que é para sair fora. Elas precisam vir mesmo, pipocar na sua vida de qualquer jeito, para depois causar depois daquele maremoto todo, vir a calmaria e aí sim você surfar no fluxo da energia bacana, no fluxo da prosperidade, no fluxo da felicidade, principalmente, da harmonia, né? Então é importante a gente ter noção desse rebuliço, desse caos que acontece, que sempre antecede as grandes transformações. E é nesse ponto que nós estamos também no nosso planeta. Então, eu levei da coisa pessoal da nossa vida, que pode acontecer no nosso dia a dia, e que quem estiver disposto a fazer uma limpeza na sua vida, né, seja com uma oração, seja com um trabalho energético, como eu fiz, como for, né, você tem que estar ciente de que primeiro vai vir as turbulências, tá? Vai ser um período meio complicadinho, mas passa, gente, passa. E a mesma coisa está acontecendo com o nosso planeta. O nosso planeta está numa transmutação, está num processo de limpeza. Essa mudança de frequência que a gente está passando vai fazer uma limpeza, porque somente aqueles que estiverem realmente sintonizados com essa nova frequência vão continuar aqui. O resto vai se tornar incompatível, vai ser afastado, vai ser atraído para um outro planeta que seja compatível com a frequência deles. Então isso é um processo de limpeza, onde primeiro toda sujeirada vai ter que aparecer, vai aflorar para poder sair, para poder ser repelida. Então é preciso que a gente esteja ciente disso nesse momento. Esse período de transformação do planeta também não é tão rápido, né? Para a Terra, sim, para Gaia é uma coisa rápida, como foi a passagem na minha vida, né? De, sei lá, 15 dias, que complicado, para depois ficar tudo tranquilo. Então, para o planeta, 100 anos, sei lá, se for, que talvez eu creio que não seja nem tudo isso, mas 100 anos seriam 15 dias nossos, 10 dias nossos, tá? Mas eu acredito que nem leva esse tempo todo, não.
E a gente está nesse período de transformação. Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Primeiro, não se desesperar como eu me desesperei, achando que estava tudo perdido. Quando a gente tem compreensão e quando a senhora me ligou e me explicou, me lembrou que eu estava passando um período que era necessário e que fazia parte do processo, eu me acalmei, eu relaxei, eu perdi aquela ansiedade toda que eu estava e aí sim eu consegui me conectar com o fluxo certo. E o mesmo vai acontecer com a gente. Se a gente se desesperar, se a gente principalmente entrar, porque com o planeta como é algo maior, a gente vai lidar com muito mais variedade de energias negativas, de coisas erradas que vão acontecer ao nosso redor, de adversidades, de situações, isso eu estou falando em nível planetário, de coisas que vão fugir ao nosso controle, né? Então, vão ser situações muito maiores, talvez, e talvez muito mais intensas, mas é preciso que a gente sempre lembre que está fazendo parte do nosso processo e que se a gente não se desesperar, como lá atrás, quando eu passei por aquele período, se eu tivesse, tudo bem, eu não vou dizer que não me desesperei, não, mas eu poderia ter tido atitudes que aí sim me conectariam com uma energia ruim, eu não ia conseguir pegar o fluxo certo. Ela me avisou justamente por isso, para que eu não embarcasse numa energia errada, da derrota, ou mesmo a gente começar a desejar mal para os outros, porque você começa a ver as pessoas até te agredindo de repente do nada. É porque a sujeira toda, você precisa aprender a lidar com pessoas mais agressivas, aquilo fazia parte da sua sujeira, então várias pessoas agressivas vão vir junto de você para que você consiga andar melhor naquele processo, consiga digerir melhor aquele processo, para que mais à frente você vai atrair muito menos pessoas agressivas porque você já soube lidar com aquilo, você já não se desespera, você já não entra no fluxo da agressividade, você não responde, você não deseja vingança. Então, uma série de coisas, se a gente levar do micro para o macro, a gente vai ver o quanto é importante a gente estar preparado agora para toda essa movimentação que o planeta está passando, para que a gente não se conecte com o lado negro da força, com o lado errado da força. Quando eu falo lado negro da força, eu sei que todo mundo aí, algumas pessoas pipocam, peço perdão pela expressão, mas é como a gente já vem utilizando há muito tempo, né? Como, vamos dizer, o lado negativo da força, tá? Quando a gente fala negro, porque se refere à ausência de luz, tá? A espiritualidade negativa, ela não trabalha com a luz, com a partícula, talvez com os fótons, eles não trabalham com isso, eles conseguem trabalhar energeticamente justamente com a ausência da luz. Por isso que a gente fala do lado negro, no sentido de escuridão, tá? Só ajeitando, porque eu sei que muitas vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas também acabam se ofendendo. E isso é importante a gente se retratar e se explicar para que justamente a gente não fique espalhando energias de incompreensão, que é isso aí que a gente não pode embarcar. Isso tudo faz parte, até mesmo essa questão das pessoas, às vezes, a própria intolerância, tudo que tem acontecido e que uns brigam com os outros, tudo é o lodo que está sendo revirada aí, o rapa da panela que está misturada na água aí para fazer essa confusão toda. Então é importante a gente ter noção disso, sabe? Para que a gente não se contamine nesse período de convulsão, vamos dizer assim, mundial. E a gente vai ter muitas convulsões geológicas, políticas, de diversos setores. A gente vai sentir que está assim muita podridão levantando. Na parte geológica a gente vai ver mudanças climáticas absurdas, a gente talvez conviva até com algumas movimentações mesmo, terremotos, maremotos, alguma coisa assim que a gente fique também, de certa forma, assim, assustado, né? Cause a energia do medo na gente. Então a gente precisa, em
tudo isso que a gente está passando, a gente tem a certeza que é uma transformação necessária, faz parte do movimento mesmo e que vai passar. E que quanto mais a gente estiver conectado com a galera boa, com a galera positiva, mais a gente vai ser poupado. Então, mesmo nas transformações geológicas, geofísicas, lá o que acontecer, eles vão nos intuir para que a gente esteja protegido, que a gente não esteja naquele local onde talvez ocorra algum tipo de catástrofe nesse sentido. O importante é a gente estar bem conectado, a gente está conectado com a galera certa que quer ajudar. Tá? E para isso a gente não precisa, a gente não pode se desesperar. A gente precisa estar ciente de que faz parte do processo e que nós vamos ficar bem. Tá? Então, assim, é importante passar isso para vocês, do mesmo jeito que aquela senhora me passou que ia acontecer e que quando aconteceu eu não lembrei, eu sei que muitos não lembrarão também. Tá? Talvez até eu não lembre, né? Mas é importante a gente trazer esse conhecimento para dentro da gente, que de alguma forma, de repente, se a gente estiver bem conectado, isso vai estourar e a gente vai lembrar e vai dizer, não, eu preciso agir assim, assim, assim. Que é para a gente estar sempre do lado positivo. Então, as transformações fazem parte do momento, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para passar por tudo isso, com uma certa resignação, sabe? Com muita fé, esperança num mundo melhor, porque também é uma acomodação rápida. A gente vai ter um outro planeta muito melhor aí pela frente. Isso é unânime, a espiritualidade o tempo todo passa isso pra gente, sabe? Que é só um período turbulento, que se nós soubermos passar da forma certa, sem atropelo, sem se conectar com a galera negativa, a gente vai tirar de letra e o planeta vai se tornar um planeta muito melhor mesmo. Nível frequencial, a gente está crescendo e isso vai alavancar muitas coisas. Então é só a gente estar ciente que é preciso esse rebuliço todo para que a gente cresça, para que a gente evolua, né? O que muitas vezes a gente acha que é um mal, não é. Faz parte do nosso crescimento se nós soubermos utilizar essas situações para a gente crescer, a gente tirar aprendizado de tudo que a gente está passando e principalmente não se desesperar, viu? Faz parte. Depois fica tudo bem, fica mesmo. Então, essas limpezas que são feitas são necessárias também, porque a gente acumula muita energia negativa, muito pensamento negativo, então de vez em quando a gente precisa fazer uma limpeza mesmo energética na nossa vida. Eu sei que dá um medinho, porque a gente já vai ciente que vai dar uma confusão, mas é assim, passou daquilo ali, gente, fica ótimo, fica mesmo. Então essa oração eu vou colocar aí para vocês, a oração de São Miguel Arcanjo, sempre lembrando, vai fazer, essa oração é para ser feita em 21 dias, geralmente nesses 21 dias a coisa dá uma degringolada, mas depois passa e você fica liberto de pensamentos ruins, de obsessores, de energias negativas que de repente de inveja, de raiva, de pessoas que às vezes ficam mandando pra gente, né, pensamentos ruins. Isso limpa tudo. Com certeza, você vai se sentir muito mais leve depois que você fizer. Agora vai passar pelo período da turbulência, tá? Não tem jeito não. Só não vai passar pela turbulência aquela pessoa que for bem light, que esteja muito bem. Quem quer fazer? A minha vida tá beleza, tá tudo dando certo, mas eu quero fazer para me trazer proteção. Faz também, né? Porque se você não tiver a panela muito suja, vai subir só uma sujeirinha ou outra. Isso aí. Agora, quem tá realmente com processos maiores para resolver, vai dar uma revirada, mas depois vai ficar bom. Isso eu a garanto. Tá bom, gente? É um papo que eu acho que é importante a gente estar falando. Eu vejo muita gente aí só falando e isso eu aprendi até com essa senhora, eu não tinha essa noção, tá? E olha que eu já participei de um monte de trabalho de limpeza, de descarrego, nunca ninguém me falou nada disso. Ela foi super honesta de me avisar, eu que não lembrei, e depois ela até riu, ela disse, eu falei, eu te disse, né? Então, eu acho que é um papo importante para a gente ter, porque talvez
Olha que eu já andei, até então nunca tinham me falado isso. Então é importante a gente estar cada vez mais ciente das coisas e entender todo o processo, né? A gente não é só aceitar, é a gente ter o entendimento por que isso acontece, né? E tudo processo energético mesmo. Quem está do lado de lá às vezes fica rindo da nossa inocência, da nossa imaturidade. Mas com carinho, ele sabe que a gente está engatinhando. Tá bom? Espero ter passado para vocês aí informações legais para que vocês também tenham uma vida mais plena, uma vida mais abundante, sabe? Cada vez mais felizes e encontrando o caminho de vocês aqui, dentro do propósito de vocês. E é isso que eu faço aqui, ajudar vocês a encontrar, né? Esse caminho, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.